Olá, boa noite a todos, como estão? Ana Costa, boa noite. Estão todos bem? Olá, boa noite, filha, estás bem? Como é que estão todos? Ana Paula Venâncio, como estás? Sim, e tu? Eu vou indo, filha, vou indo. Alzira Santos, boa noite, beijinhos grandes, cheio de gratidão. Lourdes Tavares, boa noite, irmão Fernando. José Almeida, como vais? Vais bem? Boa noite. Helena Martins, olá, boa noite. Abelcina Henriques, um abraço de luz, beijinhos. Rosário Santos, como está? Elisa Domingos, boa noite, Sr. Fernando, gratidão. Mário Henriques, amor e gratidão também. Sim. Graziela Calado, boa noite para o Fernando e todos. Rui Carvalho, boa noite, um grande abraço. Olá, boa noite, Cici. Um abraço também para todos. Beijinhos para ti, Maria Edith Ferreira. E para todos os que estão connosco, gratidão. Também vou mais ou menos, José Almeida. Tu vais para menos ou para mais? Eu vou para mais. Boa noite, Maria Coutinho. José Almeida, e como vão os meninos? Andreia Monteiro, boa noite. Está tudo bem por aí, Andreia Monteiro? Marlene Cordeiro, boa noite. Está por aí tudo bem, Marlene? Cláudia Figo, boa noite. Mónica Gomes, boa noite. Teresa Neto, boa noite. Abraço fraterno, amor e gratidão. Eu para menos. Oh, isso é que é mau. Fábio Cordeiro, como é que vão as coisas? Olá, boa noite, um abraço. Iraque Cachumbo, boa noite. Como vão as coisas por aí também? Vão bem? Espero que sim. Espero que todos estejam a ir bem. Eu na quarta-feira me atrasei muito, já não podia fazer, por causa de um trabalho que eu tive a fazer, não podia fazer a jornada de oração na terça-feira. Por isso é que estou a fazer hoje. Então, deixa eu ver aqui. Então espero que todos estejam bem, de saúde. Por aqui não vai nada bem. Isso é que é mau, Mónica Gomes. Por aí não vai nada bem. E já chegamos a quinta-feira, amanhã é sexta, depois é sábado, depois é domingo e lá se passou uma semana. Graciete, boa noite também. Tudo bem, o Pedro questiona se passa aí amanhã ou na próxima semana. Próxima semana, está bem? Marlene Cordeiro, sim, está tudo bem, mais ou menos. Espero que esteja tudo bem consigo. Vai indo. Tenho aqui uma coisa na garganta. Mónica Gomes, o Tomás mandou-lhe uma mensagem. Está bem? Então temos que pedir pela tua sogra, põe o nome dela. Ainda não me disse a quantos do mês. A quantos do mês o quê? Só se foi alguma coisa que eu não me lembro agora, Teresa. Então,
Esperem que eu vou buscar uma garrafa de água. Pelo menos já estamos melhor, não está tanto frio, pois não? Carla Moi, como é que estás? Beijinhos. Que Deus te abençoe também a ti. Boa noite, Maria Luísa Ribeiro. Olá, Alexandrina Ferreira, já conseguiste aquilo que querias? Pois é, já estamos na quinta, amanhã é sexta, depois é sábado, depois é domingo. E mais uma semana se passou na nossa vida. Será que nós fizemos alguma coisa de jeito? Uma boa noite para todos, aqui embaixo. Conceição Ribeiro, boa noite, beijinhos. Cátia Martins, boa noite. Um pouco mais animada, pois parece que é desta, mas com medo. Não tenhas medo. Se tiveres medo, compra um cão. Como tens gatinhos, usa um gato. Tá bem? Então, e o Salvador está por aí, Cátia? Ah, ainda bem, já se estás aí, já nesse caminho, já é muito bom. Ainda bem. Fico satisfeito e feliz por ti. Certo, pois é verdade. A Carla, se tens gatos, coisas de comprar ao cão. Acho bem. Olá, há tanto tempo que o Círculo de Fraternidade não nos vem visitar. Boa noite, Círculo de Fraternidade. Boa noite para todos, diz a Helena Reis, e nós dizemos para ela. Então, nesta quinta-feira, onde é que estão vocês todos? Estamos aqui. Olha, esqueci-me de tirar o som a isto. É bem que gostava, mas se não pode ter tudo, que se gosta e tu tens o seu tempo, certo? Até para ter um cãozinho. Acho bem. Que tenhas o tempo certo para teres um cãozinho. Um cãozito bonito. Um bom cãozinho. Que boas notícias venham. Acho que sim. Onde vir boas notícias. Que as boas notícias venham. Boa noite, Délia Ferreira. Boa noite para todos. Vou ter um mastim. O que é um mastim? Nélia Ferreira, boa noite, mais uma vez. Estás a rir ou a chorar, Nélia? Ou é o frio? O que é que significa esse boneco?
Às vezes eu não sei o significado dos bonecos. A Manélia Ferreira está a dizer boa noite a todos. Vocês digam boa noite também a ela, para ela não ficar triste, desamparada. Olha lá que eu tenho aqui um pornito para ver se eu tiro. Não tirei. Pronto, já está tirado. Então, é um chicoração. Pronto, está bem. Então ainda tenho um chicoração. Também mando-te um chicoração. Já há muito tempo não ouvi falar num chicoração. Vocês têm alguma coisa a dizer ou a perguntar? Que é para eu recomeçar ou começar? Que eu tenho estado à vossa espera, não é? Também cheguei um pouco mais tarde, de certeza. Um pouco. Um bocadinho. A Elisa Domingos está a cumprimentar a Nélia. Assim é que eu queria que houvessem... Vocês interagissem também uns com os outros. Boa noite a todos. Boa noite, Daniel Trepado. Estás hoje trepado ou não? Ou não é assim que se diz quando a gente estamos... Boa noite, Fernando. Boa noite, Daniel Trepado. Estás trepado ou não estás? Ou estás destrepado? Sim, já está. Já está. É que houve algumas coisas que eu esqueci de consertar. Agora já está tudo consertado. Acho eu. Era isso que eu queria dizer. Já que perguntas, o que é que querias dizer? Passou-me. O que é que querias dizer, Alexandrina? Gostava de ter viajado espiritualmente no outro dia. Mas não me lembro, pois muitos não se lembram. Não é só tu, há muitos que não se lembram. Mas que muitos de vocês viajaram. Temos de combinar para eu ir aí. Temos de combinar. Não sou tão bom. Isso não tem a ver com ser boa ou mau, ou ser muito evoluído ou menos evoluído. Isso tem a ver com a nossa essência. E às vezes nós temos que passar só na essência e não pode passar para a consciência. Posso perguntar, lembra-se que lhe perguntei em mensagem? Em mensagem perguntaste-me tantas coisas. Podemos falar sobre isso? Podemos. Que é interessante. Então vamos ver. Pronto, tens de me dizer quando posso, está bem. Então é assim. Nós muitas vezes, quando entramos num sono profundo, nós temos, se estão ligados, temos 3 níveis de sono. O sono leve, o REM e temos o sono profundo. Muitas vezes, quando entramos no sono profundo, nós vamos para algum lado. Vamos para um sítio onde nós nos vamos esclarecer, onde vamos tomar mais informação. Nesse sono profundo é o que acontece na essência, no REM. É o que acontece mais perto da consciência. E por isso, quando no REM se passa alguma coisa, nós conseguimos trazer flashes e algumas partes dessa coisa. Se for muito importante, trazemos em si o acontecimento, a conversa, a convivência, quase toda. Mas isso é se for muito, muito importante. Se tiver menos importância, trazemos flash. Quando estamos no sono profundo, não trazemos nada. Dá para perceber? É nessas duas fases de sono.
Mas quando estamos num sono profundo, nós não trazemos nada, porque estamos num sono muito profundo, estamos já mesmo só ligados, sem consciência. Quando estamos ligados com alguma consciência que é no REM, nós conseguimos trazer algumas coisas. E quando é para se tratar a pessoa, geralmente faz-se quando ela está no sono profundo. É que ela vai a um lugar que é como se fosse um hospital. E aí vai ser tratada, e isso acontece sempre no sono profundo. Agora, evidentemente que para a própria pessoa acontece no sono profundo, mas imagina que eu, de alguma forma, também estou lá presente, a mim já me acontece no sono REM. Acho que me fiz entender, ou não? Isto da minha experiência e daquilo que eu tenho observado é assim que acontece. Por isso é que muitas vezes as pessoas dizem, eu não sonhei nada. Elas, na verdade, não sonharam. Elas estiveram em algum lugar, num lugar próprio, onde tiveram a absorver quer um tratamento mais profundo, quer conhecimento mais profundo, que precisam de relembrar algumas passagens que tiveram, mas não podem trazer porque é no sono profundo. Logo aí não podem trazer. Mas imaginamos que estamos um grupo de pessoas. E nesse grupo de pessoas nós conhecemos nesta vida algumas delas. Não, o sono leve é outra coisa. No sono leve não estás a dormir, mas qualquer coisa pode-te acordar. E nós temos mais sono leve do que outra coisa. Mas no sono leve isso não acontece. O sono leve é o descanso do próprio corpo. Agora, por exemplo, se houver uma coisa complicada na nossa saúde, nós vamos para o sono profundo e aí há a reparação de tudo. Isso é quando estás, às vezes, no sono REM e não consegues, sim, Santos. Isso é como, e é normal não se lembrar dos sonhos muitas vezes. Porque também no sono REM, tu tens muitos sonhos. Se for só um sonho que seja importante a mensagem desse sonho, depois descodifica-se, o sono vai-se repetindo enquanto nós estamos em REM. E é por isso que nós o conseguimos trazer. Muitas vezes nós descemos para o sono leve, acabamos por acordar, voltamos a adormecer, vamos para o sono leve e depois vamos para o REM, para continuarmos aquilo que estávamos a fazer ou para conseguirmos. Nós acordamos precisamente quando é preciso ou quando vai para acontecer alguma coisa que nós não podemos fazer, saber na consciência, só na essência. Portanto, aí acordamos, voltamos a dormir e voltamos a pegar mais ou menos no mesmo sítio. O nosso cérebro tem uma capacidade enorme. Porque no nosso cérebro é onde nós estamos localizados. No nosso cérebro nós estamos localizados ali. Uma parte do nosso cérebro, nós estamos ali localizados. Nós, como seres espirituais. Nós só somos seres humanos porque temos corpo. Como energia que somos, nós estamos ali localizados no cérebro. Por isso é que às vezes José Luís está a dizer boa noite José Luís. Por isso é que às vezes o sonho de pesadelo já é um sonho que é, se houver necessidade de uma descarga do nosso cérebro devido a muitas informações acumuladas, geralmente tem que haver uma descarga. Isso faz durante o sono. Então essa descarga vem por imagens que não têm qualquer sentido, que não têm qualquer significado. Às vezes até nos pode acontecer ficarmos muito cansados, mesmo muito cansados. Então aí nesse sono nós aí nesse sono temos mesmo pesadelos mesmo. Mas às vezes há certos pesadelos que, mesmo sendo pesadelos, se nós
verificarmos bem, também são coisas que de alguma forma nos estão a preocupar e que nós não sabemos como resolver. E nós pensamos tanto no assunto, que energeticamente o nosso cérebro fica sobrecarregado. Então aquilo vai-se como que desfazer, desvanecer, e vai ser através dessas imagens, porque é uma energia. São imagens confusas, imagens que não são muito claras, ou como se fosse um filme de terror a passar, onde, por exemplo, pode haver muitos cataclismos, muitas coisas. Nós pensamos assim por muitas coisas mesmo que são terríveis quando acontece. Mas isso faz bem ao cérebro, por isso é necessário isso acontecer. Agora, o que não faz bem é nós, pois, quando acordamos, estarmos extremamente extenuados. Quer dizer, nessas noites que nós não tivemos um sono reparador, não tivemos um sono profundo. Deu para perceber ou não? Deu. Agora, também acontece isso com os nossos pensamentos, nós é que não demos atenção. Lourdes Gião, boa noite, como está? Também acontece muito com os nossos pensamentos, nós é que não damos por ela. Vocês vão de reparar, quando estão a pensar, muitas vezes vocês estão a pensar tantas coisas, estão a pensar tudo e não estão a pensar nada. E os vossos pensamentos baralham-se uns com os outros. Às vezes vocês estão a pensar em alhos, depois pensam em bugalhos, depois pensam em cenouras, depois pensam... É assim uma mexilândia, quando estamos isto acordados. Quando a nossa mente está nessa fase, nós temos que parar um bocadinho, fazer uma respiração profunda, 2, 3, 4, e tentarmos coordenar nós próprios os nossos pensamentos. É difícil, mas é possível. Também, aí nessa origem dos pensamentos, é quando nós atraímos à nossa atmosfera energias mais negativas. Por isso é que temos que coordenar imediatamente esses pensamentos. Nós não podemos controlar tudo, porque só podemos controlar o que vem de dentro para fora. O que vem de fora para dentro não o conseguimos controlar. Podemos é nos proteger, lá está, através da oração, através de outros pensamentos contraditórios que anulem aqueles, matando, entre aspas, matando o próprio pensamento que nos está a perturbar naquele momento, ou que nos veio àquele momento à mente. Porque a intuição é um processo interessante, porque a intuição tanto pode ser uma intuição quando nos transmite uma determinada paz, uma resolução para um problema, é uma intuição positiva quando nos causa desconforto, dor, não uma dor física, mas uma dor, vocês já tiveram essas dores, uma dor e um transtorno psíquico, isso já é vem da origem de uma energia negativa, por isso é que nós precisamos de tomar atenção. E só observando essas situações, quando elas estão a passar, é que nós conseguimos então perceber se estamos no caminho mais certo e adequado a viver a nossa vida. E no caminho mais assertivo. É importante a assertividade do caminho. Boa noite, Luís Silva. Boa noite, Felipe Guedes. Então, o que nós temos a fazer, muitas vezes, é controlar as situações. Temos que as controlar para que elas não tenham uma influência sobre nós de modo a nos destruir. Por exemplo, imagina que nós andamos com uma ideia de alguém que nos possa ter prejudicado, e assim, estamos sempre, constantemente naquele nível. A pensar isso, no outro dia pensamos, no outro dia, às vezes passa-se uma semana, ainda estamos ali a pensar e a moer, às vezes passa-se um mês. Isso é terrível para a nossa saúde e nós devemos controlar isso. E aí um pouco de meditação, um pouco de oração, um pouco de conversa connosco próprios vai resolver o problema e nós podemos ficar mais tranquilos.
dá para perceber. Como, por exemplo, nós temos que ter cuidado, temos que observar muito bem para vermos qual é o nível da nossa impressão, a impressão que temos e a nossa percepção, que é para percebermos as impressões e as vibrações positivas, porque o mundo é todo vibracional, o universo em si é todo vibração. Então nós temos que perceber se a vibração é boa ou se a vibração é má e se a nossa percepção está certa ou está errada. Isso vai um pouco mais ao encontro daquilo que se diz: sábio é aquele que se conhece a si próprio e não aquele que conhece os outros. Então temos de ir visitá-lo, Sr. Fernando. Claro que sim, já deviam ter vindo, acho eu. Não tenho a certeza, Elisa Domingos, mas acho que já deviam ter vindo. Entendi, obrigado, ainda bem que alguém... Então, e se estivermos alterados com uma depressão? Como se pode acabar com isso? Todas as pessoas andam ansiosas também. É verdade, numa depressão, nós temos que ter o controle da depressão. Se não tivermos o controle da depressão, temos que usar medicação para podermos controlar. E usamos a medicação 6 meses, que é para dar resultado, até termos a força para controlarmos a nossa depressão, porque há depressões que nós temos que conseguimos controlá-las, não precisamos de medicação, mas há depressões que temos que não conseguimos controlá-las. E essas que não conseguimos controlar é quando nós começamos a ter uma depressão, não darmos por ela. Às vezes só damos por ela quando já estamos deprimidos. Então o sistema imunológico está em baixo, o sistema psíquico está em baixo, a nossa força mental está em baixo e aí já precisamos de ajuda de um medicamento para realmente podermos outra vez entrarmos em alta. Mas no caso da depressão existem picos e nós notamos que estamos deprimidos pelos picos que nós começamos a ter. E esses picos são repetitivos, então nós percebemos exatamente que estamos com uma depressão. Nós não entramos em depressão, mas não entramos em depressão abruptamente. Nós vamos lentamente entrando em depressão e isso é causado por a preocupação de algum problema, ou por estarmos aborrecidos, ou por estarmos chateados, ou porque tivemos uma discussão com alguém, ou porque algo correu mal, ou porque nós não nos sentimos bem com a vida, ou porque parece que as pessoas não nos entendem, ou parece que nós não entendemos os outros. Então, isso são todos caminhos que nos levam à depressão se não for controlado. Agora, se mentalmente, fisicamente podemos estar em baixo, mentalmente podemos estar bem. Nós conseguimos resolver o problema. Se mentalmente não estamos bem, aí não conseguimos. Aí temos que procurar a ajuda de um médico. E devemos sempre. E não devemos ter qualquer tipo de receio. Agora, há pessoas que nunca saem da depressão. São as chamadas depressões crónicas. Mas têm fases. A depressão está ativa minimamente em muitas fases e, portanto, aí é só preciso nós termos consciência que a nossa depressão está ativa e controlá-la. E tem fases que ela está mais agressiva. Por exemplo, quando chega o outono e a primavera, quem já teve uma depressão a sério, mesmo a sério, daquelas a sério, para o resto da sua vida, quando chega o outono ou a primavera, a pessoa tem que ter cuidado, porque se não for no outono, na primavera será. E aí pode rebentar uma depressão assim, de qualquer... uma depressão com jeito, mesmo com jeito mesmo. Agora também há a causa, porque existem várias perturbações a nível psicológico dos nossos neurónios, das informações que eles mandam do nosso cérebro. Então, há outro tipo de perturbações psíquicas que não são bem depressões e nós muitas vezes associamos-las às depressões, mas não.
depressão é algo que a informação no nosso cérebro está como que está desenquadrada de tal forma que nós pensamos que está tudo bem connosco, mas está tudo mal. E sente-se, vai sentindo. Se nós tivermos 1 ou 2 semanas a sentir isso, nós temos que ter cuidado. Se formos sujeitos, se tivermos não sei a palavra. Se tivermos a propensão, se formos propensos a ter depressão, e geralmente quem tem uma vez na vida uma grande depressão será sempre propenso a ter uma depressão. É por isso que as pessoas devem ter cuidado. Propensão, é isso mesmo. Obrigado, Alexandrina. Se nós tivermos essa propensão, ou tendência também, mas é mais propensão, ser... portanto, aí as pessoas que já tiveram depressões profundas, mesmo quando eram mais novas, têm que ter cuidado, porque de vez em quando elas vão ter a depressão. A depressão fica um pouco a dormir, mas depois acorda naqueles tempos. E geralmente isso acontece, ou quando acontece, isso acontece ela acordar, quando há quando há um acontecimento que foi igual foi parecido ao acontecimento anterior que nos fez a primeira vez ter a depressão. Um esgotamento já é uma coisa diferente. O que é um esgotamento? O cérebro tem falta de alimento, porque o nosso cérebro tem que ter o alimento certo para se alimentar. Então aí o esgotamento e a exaustão já não é uma depressão, é um estado de espírito que tem que também ser tratado. Mas aí trata-se com descanso, afastando-se das situações, tendo calma, serenidade, com um descanso de 3 ou 4 dias. O esgotamento acaba por alimentarmos o cérebro. É por isso que existem os suplementos alimentares, não é? E existem mesmo medicamentos químicos que ajudam no esgotamento. O esgotamento é que nos pode levar, por exemplo, à apatia. Nós ficamos apáticos porque já não temos força para pensar em nada. Também nos pode levar mais tarde à esquizofrenia. Temos que ter um imenso cuidado. Pode nos levar a comportamentos compulsivos, possessivos. Há uma série de coisas. É muito interessante estudar-se a cabeça. Os bons psiquiatras percebem perfeitamente isso, quando são mesmo bons. E os bons psicólogos também percebem perfeitamente isso quando são mesmo bons. É as duas áreas da ciência que podem tratar essas situações. E as pessoas devem procurar a mesma ajuda, porque é nessas alturas, por exemplo, num esgotamento, a pessoa pode cometer um ato mesmo mau, quer para si, quer para o outro. Num surto psicótico, a pessoa pode cometer um ato negativo para o outro, como para si. E o surto psicótico dá-se mais nas pessoas que têm propensão à fragilidade, que têm propensão ao medo, à insegurança. E também dá-se muito nas pessoas que se revoltam. Revoltam-se facilmente, não aceitam as contrariedades da vida. Isso vai acontecer agora na geração mais nova. Vai acontecer essas situações muito, e já está a acontecer na geração mais nova. Na geração dos 17 aos 20 e tal. Depois há outra dos 25 para diante, até aos 30. E depois há ali uma
aos 35 que também é muito perigosa, e depois há uma aos 45 que também é perigosa. Nós temos que ter, são momentos de loucura total, colapso, é verdade. Exato. Eu desta vez desenvolvi um comportamento e sozinha, acompanhada certamente, cheguei à causa e ao porquê. É isso que importa, porque é aí que faz de nós pessoas com capacidades, com inteligência e com capacidade de nos libertarmos em determinadas coisas, porque eu posso ter alguém a dizer, mas faz assim, não releves isso, não releves aquilo outro, tenta agir de outra forma, mas isso é uma coisa que a pessoa pode ouvir e não assimila, não faz. Outra coisa é nós termos uma atitude proativa em que essa atitude toque na pessoa e a pessoa vai chegar lá para sair dessa situação em que se encontra. É que nem tudo é depressão, nem tudo é esgotamento, nem tudo é um comportamento compulsivo ou obsessivo, nem tudo é esquizofrenia. Às vezes estamos ali na beira dessas coisas todas e estamos à beira dessas coisas todas e temos que realmente ter em atenção. Mas aí, espiritualmente, nós somos pessoas muito fortes. Nós é que não cultivamos, ou às vezes cultivamos mal a nossa espiritualidade, porque o ser humano tem a sua própria espiritualidade, porque é um ser espiritual. Então, mesmo que não tenhamos nenhuma crença, a nossa própria espiritualidade não deixa de existir, ela existirá sempre. Exato. Às vezes um psicólogo, um bom psicólogo, consegue te ajudar a chegar ao porquê. Mas às vezes aí as palavras não funcionam, funciona mais o exercício mental. Alguns exercícios, alguns exemplos, quando o psicólogo percebe a situação, não precisa de falar na situação, precisa de falar de exemplos, para que a pessoa se identifique com o seu próprio problema. Isso sim. E tem que prestar muita atenção ao que o seu paciente está a dizer. Muita atenção. Boa noite, Anselmo. Estava aqui a Alexandrina e a espiritual dessas pessoas enfraquece. Não, a coisa mais engraçada é que não. A nossa espiritualidade não enfraquece. Ela pode não ir ao nosso consciente se nós não a deixarmos ir. Porque a nossa espiritualidade, automaticamente, assim que nós encaixamos num corpo, nós somos seres espirituais. Nós emanamos para o corpo tudo o que é bom e mau também. Tudo o que é belo e tudo o que é... Porque senão não nascemos normais como as pessoas. Não nascemos... Por exemplo, a espiritualidade, se nós como seres espirituais tivermos que aprender alguma coisa, por exemplo, a nível emocional, porque a nossa essência não tem isso resolvido, então aí nós nascemos de outras maneiras diferentes, nascemos com determinadas limitações para depois percebermos, ninguém vai perceber a nossa linguagem, mas nós percebemos, para percebermos o que é o amor, por exemplo. É uma missão muito importante, quer para a própria pessoa, quer para as outras pessoas que acompanham no dia a dia, e essa pessoa, quando aceita uma pessoa assim, um ser assim na sua família, porque às vezes nós temos que aprender a dar-nos com os outros e nós nunca aprendemos, então nós vamos nascer com essa limitação para nós a ultrapassarmos. Os outros devem nos ajudar. Não, os medicamentos não, é só para ajudar fisicamente, não nos alteram espiritualmente, isso nunca. Se alguém pensar nisso, está enganado. Nós conseguimos alterar a nossa espiritualidade com o nosso estado de espírito.
Claro, se tivermos alguma dificuldade mental, não conseguimos muito bem, mas as experiências aumentam a nossa, não diminuem nunca a nossa espiritualidade, aumentam-na, potenciam-na, fazem com que ela se manifeste na nossa consciência, porque o problema da nossa espiritualidade é muitas vezes, porque também se tudo fosse para a nossa consciência nós não aguentaríamos. Então, a nossa espiritualidade está sempre em constante evolução. Nós, quando viemos à Terra, é para evoluir, não é para desevoluir, não é para estagnar. Nós estagnamos por períodos de tempo. Também, quando saímos do nosso corpo, do outro lado, nós estagnamos por períodos de tempo. Mas tem que ser períodos de tempo muito curtos, não podem ser muito longos. Agora, quando nós ficamos dementes, quando, por exemplo, contraímos, somos propensos a ter Alzheimer, demência, aí nós vamos viver só a vida espiritual, porque a vida material já não vamos viver, não temos forma de a viver. É interessante o relato de algumas pessoas que, tendo essa doença, que conseguiram de alguma forma transmitir, ou que as outras pessoas conseguiram observar de alguma forma os seus comportamentos. E isso é muito importante. Ela tentava minorar a consequência ao invés de se preocupar com o quê? Ao invés de se preocupar com a causa. Felizmente que não perdia a parte cognitiva que fazia a distinção entre o que estava errado e o certo. E se eu sabia isso, foi preciso mergulhar em mim para me entender, e parece que tudo ficou mais claro. E tornou-se evidente, isto é a Carla Moia a dar a experiência dela, e tornou-se evidente que era a minha postura perante os acontecimentos que me faria sair dali, insistir que eu estava certa, que não merecia, etc. Nada ia resolver. E prendia-me cada vez mais fundo. Isso é verdade, às vezes é assim, as pessoas que são geralmente psiquiatras e psicólogos devem ter a vocação para ser, como uma pessoa para ser padre ou pastor, tem que ter uma vocação. Se as pessoas abraçam a psiquiatria ou a psicologia, até o médico devia ser só por vocação, porque o médico por vocação trata muito melhor do que o outro que não é por vocação. Há determinadas coisas na vida que nós temos que ter vocação para elas. Por exemplo, um cantor tem que ter vocação para ser cantor, porque senão ele nunca vai cantar nada. Pode ter uma excelente voz, mas se não tiver vocação para ser cantor ou para ser compositor, ele nunca vai conseguir. E às vezes o que falta na medicina é a vocação dos elementos que exercem a medicina, porque para já temos que ver que todos os casos são diferentes. Podemos ter um panorama geral dos acontecimentos, mas todos os casos são diferentes. Cada caso é um caso. E cada caso tem que ser analisado. Até o psiquiatra não pode dar um medicamento à mesma pessoa sem estudar essa pessoa. O psiquiatra tem que ter muito psicologia. Às vezes o psiquiatra é mais técnico, porque o psiquiatra estudou para saber os medicamentos que pode dar em determinadas situações, e depois torna-se um hábito. O psiquiatra que tem vocação não se torna hábito, ele faz aquilo porque ama fazer, e ele dedica-se a cada pessoa como uma pessoa diferente, não como todos iguais. E ele sabe perfeitamente que o medicamento A vai funcionar naquela pessoa, mas que esse mesmo medicamento não funciona na outra. É ele que tem que fazer essa gestão. E o psicólogo não pode usar a experiência emocional dele, tem que ser um pouco isento, porque ele tem uma experiência emocional, uma experiência de vida diferente. Então tem que ser isento. Nem um psiquiatra, nem um psicólogo podem ser pessoas sem ser isentas, porque se não forem isentas e não tiverem vocação, muitas vezes não nos conseguem ajudar quando nós mais precisamos. E isso é mau. Deu para perceber? Ou eu não me fiz entender?
tem que se dar sempre muita atenção ao paciente, muita atenção. Agora, evidentemente, para se dar muita atenção também não se vai ganhar muito dinheiro, porque um psiquiatra não pode atender, por exemplo, 20 pacientes por dia, porque se ele atende 20 pacientes por dia, ele não está a fazer um bom trabalho. O máximo dos máximos pode atender 10 a 15, mais nada. E um psicólogo também não pode atender 20 pacientes por dia, porque senão está a fazer um mau trabalho. Uma consulta dessa especialidade tem que durar, no mínimo dos mínimos, 1 hora. Não pode durar 20 minutos ou 30, tem que ser 1 hora. Se a pessoa tiver por vocação, ela demora sempre 1 hora. Porque cada caso é um caso. E quando a pessoa volta, torna a ser um caso diferente, não é igual. Agora, isso tem a ver com isso é verdade, a Carla Moio. Porque se não acontecer isso, se o psicólogo não sair da sua crença e não se colocar no plano observador, isento da sua verdade, não consegue ajudar outra pessoa. Mas, por exemplo, imagina que uma pessoa vai ao psicólogo ou ao psiquiatra e que essa pessoa tem atitudes que não são aceitáveis. E o psiquiatra ou o psicólogo ou a psicóloga, não interessa, que achando que essas atitudes não são corretas, tenta emendar essas atitudes, tenta dizer para mudar, mas porque ele acha. Ele não tem que achar, ele tem que ver qual é a atitude mais adequada ao comportamento daquela pessoa. Portanto, a sabedoria não é nós conhecermos os outros, é conhecermos a nós próprios. Aí é que está a sabedoria. Fácil é conhecer-se os outros, não conhecermos a nós próprios. Partindo desse princípio, conhecermos a nós próprios é muito difícil. Partindo desse princípio, nós podemos fazer um excelente trabalho. O psiquiatra e o psicólogo podem fazer um excelente trabalho, mas eles têm que ser isentos. Não podem estar a pensar assim, olha, este parvo, este estúpido, ou isso assim. Porque isso depois não lhes vai dar. Lá está, e se não for por vocação, eles não vão ter a capacidade assertiva de poderem se meter no lugar da pessoa. Porque eles podem ajudar se souberem meter-se no lugar da pessoa. Lá está a tal observação que eles têm que fazer. Deu para entender? E isso é importante. Exato. Carla Moio, é normal que tiver, porque se ela ou ele não estava a usar uma técnica assertiva, tu sentiste assim. Tens que ter a coragem de seres tu próprio, a tu próprio. Então como é que fazes? Antes de deitar, isto é um exercício que demora o seu tempo, não é? Em 2 ou 3 dias consegues. Antes de deitares, diz assim, eu preciso de esclarecimento disto e disto e disto, mas quero trazer esse esclarecimento para baixo. Isso não vai acontecer nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro dia. Tu é que tens de dizer isso todos os dias, antes de deitares. Então, a partir de determinada altura, a tua essência vai permitir que tu possas trazer as informações que são necessárias para aquilo que tu estás a perguntar. Às vezes pode não compreender, tem que se descodificar. Mas aí depois de uma conversa comigo, por exemplo, dá para a gente descodificar. Se tu me contas um sonho, eu descodifico. Portanto, isso dá. Não é ir ver ao livro dos sonhos, cuidado.
porque eu tenho que perceber se é um sonho mesmo, se é uma vivência espiritual, porque há uma diferença. O sonho pode provocar o terror e a vivência espiritual é a realidade da nossa essência. Pronto, já que acontecia isso antigamente, agora será mais fácil retomares esse caminho, porque já era uma coisa que te acontecia. E aí sim é mais fácil, muito mais. Pronto, amanhã a ação, mas é cá na associação, a ação de cura, portanto vocês não se esqueçam de, pelo menos por um SMS, mandarem os vossos nomes, está bem? Ou pelo mensageiro, ou pelo SMS, por um SMS, mandem os vossos nomes, aqueles que não puderem vir, porque eu ainda não posso transmitir isso por coisa. Estou a pensar como é que eu hei de fazer, que é para não perder as coisas. Mas vocês podem fazer isso, ok? Pois, tens que tratar, Carla Moura, que é para depois vir cá às sessões, está bem? Sim, podes mandar os teus dos teus familiares. Identifica pelo menos a idade deles, não é? Ok? Bem, eu vou passar a oração, porque já estamos aqui há 51 minutos e eu já havia ter terminado. Então eu vou passar a oração, está bem? Invocamos todas as forças proativas, positivas, todas as forças que nos podem, de alguma forma, tocar, para que nós possamos despertar e compreender a nossa própria vida. Porque compreendendo a nossa própria vida, nós compreenderemos a vida dos outros e a vida que passa em nosso redor. Compreendemos melhor as várias culturas, as várias facetas do homem, as várias facetas do próprio planeta. Nós precisamos de compreender todas essas coisas para podermos ser livres e para podermos ser criadores das situações que nos levam ao patamar da resolução dos nossos problemas e do nosso e da nossa aprendizagem. Também precisamos que nos toquem para que nós possamos perceber como fazer e como proceder em relação ao nosso corpo para que ele não adoeça. Também precisamos de organizar a nossa parte mental. Todos nós precisamos de organizar. E aí o toque é essencial da própria espiritualidade. Portanto, há um toque que pode vir de fora para dentro, que pode ser e é sempre essencial à nossa busca, ao nosso encontro, à resolução dos nossos problemas. E é isso que hoje fazemos na oração. Em nome de todos os homens, de todas as mulheres, de todas as crianças, de todos os seres vivos. Pondo-se no lugar deles, nós, então, atiramos para o universo estas nossas preocupações e que são nossas e que passarão a ser de todos, com as respectivas diferenças, livre-arbítrios e com os respectivos cumprimentos da sua vida, para que assim todos possam ser auxiliados. Aqueles que estão mais adoentados e que já não têm força, nós emanamos um pouco da nossa energia para que se junte à vossa energia e para que essa energia em conjunto possa tocar. Nós servimos de caminho a vós, queridos amigos espirituais. E também para aqueles que estão prisioneiros. É necessário que eles se soltem. E há várias formas de se estar prisioneiro. Então, a energia do conjunto que toque esses homens, essas mulheres e essas crianças, para que eles consigam obter a liberdade. Sobretudo que toquem quem está à beira deles, para que eles percebam que podem ajudar
auxiliar sem criticar, sem julgar, só criando até próprias circunstâncias que possam fazer com que a evolução se retome, para que a paragem não seja longa. Aqueles que, de alguma forma, se sentem muito perturbados e estão um bocadinho perdidos no caminho, quer espiritual, quer sejam espirituais, quer sejam terrenos, também têm de ser envolvidos, porque ao serem envolvidos, automaticamente eles se encontram consigo próprios e encontram a sua própria liberdade. Como a liberdade está muito junta ao amor, é importante que o amor desperte em cada ser humano, porque só o amor despertando é que também haverá um maior despertar na compreensão, no compreender o porquê das coisas e também na aceitação não passiva, mas numa aceitação ativa. A humanidade é complexa, ou seja, todos nós que nascemos somos complexos, mas no fundo somos muito simples. Basta estarmos no sítio certo, na hora certa e no momento certo para conseguirmos aquela luz que necessitamos ou aquela alavanca que nos leva a um caminhar mais seguro e mais assertivo. E aqui a vossa presença é fulcral para cada um de nós. E que nós saibamos também, de alguma forma, saibamos sempre não ter medo, sobretudo não ter medo de vós, porque nós temos um receio muitas vezes de vós. Nós temos um receio de tudo o que é desconhecido, mesmo que seja físico, nós temos um certo receio. Nós temos que se tornar mais seguros, mais predispostos à segurança. E aí precisamos de vós. Em todos os momentos da nossa vida, há momentos que nós precisamos muito da vossa presença energética. E é isso que hoje espalhamos aos ventos, espalhamos aos elementos, espalhamos a todos os seres que se encontram nas mesmas situações, para que haja uma maior união e para que as coisas se dissipem e se transformem, para haver mais alegria, mais momentos de felicidade e para haver o ser saudável e, sobretudo, o viver a vida. Nós vos agradecemos a vós todas as forças. Agradecemos às forças físicas, psíquicas e espirituais. Agradecemos à força do nosso corpo, do nosso ser. E agradecemos a todos os reinos, porque todos são importantes. E agradecemos também a todo o ser subjetivo, ao Deus, ao Pai, à Mãe e à força suprema do Divino Espírito Santo, sendo nós um ser espiritual. A nossa mais profunda e sincera gratidão. E dou por terminada a jornada de oração de hoje. Volto no domingo. Pode ter não passar tão depressa, não digo um bom fim de semana já, mas digo a todos que tenham uma boa sexta-feira, um bom sábado e depois um bom domingo. E domingo à noite nos encontramos. Ok? Para todos, o amor e a gratidão. Um abraço fraterno de mim para vocês. E um abraço energético de nós todos para vocês e de vocês para connosco. Bem-aja a todos e que, então, nesta noite, muitos de vós possais ser levados pelos vossos mentores espirituais àqueles lugares que são importantes para a vossa evolução. Bem-aja a todos. Até domingo.